Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui com o Cerutti no Agrovendedor, para falar sobre as questões do agronegócio, as questões comerciais, aquilo que você enfrenta no dia a dia na área comercial. Hoje eu separei um tema um pouco diferente aqui, um tema que acompanha muitos gestores, né? O pessoal que trabalha no dia a dia ali na venda, coordenando equipes, supervisor, gerente, diretor de empresa, né? Que tem uma equipe comercial. Então, quero falar para você que tem essa função, mas também quero falar para você que é vendedor, né? Alertando para alguns pontos. O que nós separamos aqui, ó? Deixa eu só mostrar para você a contratação de vendedores no agronegócio. O que está pegando? Nós estamos aí diante de um grande desafio, né? Pós-pandemia, né? Nova geração, né? de profissionais, né? São conflito de gerações. Então a gente vive muito esse momento. E aí, o que está acontecendo? Está faltando profissionais? Essa pergunta que eu deixo para você. Está faltando profissionais? Cerutti, eu tenho hoje na minha empresa 4, 5 vagas abertas e não encontro profissionais. Eu ouço muito isso. De um outro lado, Cerutti, eu tenho as vagas, não encontro profissionais, mas também está faltando um profissional formado lá pela universidade, que não chega preparado, não chega com conhecimento. Então, por mais que tenha vaga, não tem também essa mão de obra, vamos chamar assim, essa matéria-prima, né, que é o profissional de vendas, está preparado. Então, eu quero compartilhar com você um pouco dessa reflexão. Separei, então, 4 características importantes. Vamos dar uma olhadinha na primeira característica, uma das que eu mais identifico, que é a carência desse profissional dentro do agronegócio. Conhecimento do negócio do cliente. Como assim, Cerutti? Olha que maluco isso, cara, que maluco isso. Tem muitos profissionais que não conhecem a atividade do cliente, né? Então, para você que está ouvindo aí o nosso podcast, você que está assistindo aqui no YouTube, para você ter uma ideia, no dia a dia, né, naquela rotina de vendas, o profissional acaba não se dedicando à atividade que o cliente faz, aquilo que ele faz. Por exemplo, bovinocultura. Né? O profissional não entende de manejo, não entende de suplementação, não entende de campanhas de vacinação, não entende, por exemplo, de programas sanitários, programas de nutrição. Cerutti, mas pode isso? Pode, está acontecendo muito. O profissional entende muito menos do que o produtor, né? Claro, o produtor está na prática, ele sabe muito, ele tem anos de vivência, né? Então você vai encontrar lá o gestor da fazenda, o dono da fazenda, o fazendeiro, que conhece muito, mas aquele profissional que tem que estar na frente desse cliente, ele tem que entender o mínimo, conceitos básicos. E eu vou te dar um exemplo. Uma regra de 3 para calcular, por exemplo, semente de pastagem. Uma regra de 3, por exemplo, para calcular consumo de sal mineral. Dá para acreditar nisso? Eu estou falando de conhecimento básico também. Né? Não entende do negócio do cliente, não consegue fazer uma conta. Então, essa é uma característica fundamental. Cerutti, eu estou contratando. Como que eu corrijo isso? Como que eu melhoro isso? Tem que fazer uma avaliação, tem que fazer um teste disso. Então, passa sim o exercício. Né? Nós participamos de vários grupos de seleção para contratar vendedores, né? E eu sempre digo, as ferramentas, as metodologias para contratação, hoje elas não podem ser só entrevista, ou só o currículo, ou só uma ligação para onde a empresa, o funcionário trabalhou, a última empresa, né? Ele tem que ser várias ferramentas. Eu tenho que pensar numa prova de conhecimento técnico, eu tenho que pensar numa prova de conhecimento básico, eu tenho que pensar numa prova de dinâmica de grupo, né, para ver como que ele se relaciona. Nós fizemos um projeto para um cliente na área de nutrição no Paraná, que foi incrível o projeto. Né? Na época ele estava contratando muitos vendedores, e aí nós sempre alertávamos para essa característica. Vamos fazer uma bateria de testes na seleção. Amigão, era um dia inteiro, né? Convidava a galera a ir para lá, chegava de manhã e conforme ia passando, ia saindo. No final do dia, dos 50, tinha 10. Os outros já tinham ido embora. Porque o processo era dinâmico, era naquele momento. E parece que nós hoje, do agro, ficou com medo disso. Ah, mas isso aqui dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. Você vai trazer alguém para dentro da empresa que daqui a pouco tem que dominar o produto. E ainda mais você vai ter que falar das questões básicas do negócio do cliente.
A seleção ajuda nisso, o processo de contratação vai ajudar muito. Esse é um tema muito sério, né? Muito sério. Quando eu encontro gestores com dificuldade com a equipe comercial, esse é um dos pontos principais, né? Principais que nós identificamos que, peraí, ele conhece do negócio do cliente, ele sabe do que o cliente faz, ele sabe fazer conta, é impressionante isso, né? Até fazer conta, olha só que maluco, né? E essa é a primeira característica. Vamos olhar a segunda? A segunda ela é muito atual, né? É muito atual. Por quê, Ceruti? Eu não consigo pensar numa equipe de vendas, vem comigo, eu não consigo pensar numa equipe de vendas que não domina um CRM, uma equipe de vendas que não domina o BI, uma equipe de vendas que não domina carteira de clientes, dados, alimentar a carteira de clientes lá no CRM, né? Gestão de mapa de oportunidades, são todas ferramentas de vendas, até nós falamos muito isso no Campeão em Vendas, né? Que é o curso nosso que está no Brasil inteiro, são, né, mais de 10 mil profissionais formados ao longo desses 13 anos. Lá no Campeão de Vendas eu falo isso, amigão, se você não dominar a carteira de clientes, como é que você vai trabalhar em vendas? E isso hoje é tudo na tecnologia. Então, inteligência tecnológica tem que fazer parte da vida do vendedor. Eu não consigo imaginar um vendedor limitado na questão tecnológica. Pensa comigo, vamos lá, pensa comigo. Eu tenho um profissional de vendas que não entrega relatório, que não faz relatório, não cabe mais isso no agronegócio. Ceruti, mas ele vende bastante, show de bola. Se ele morrer ou se sair da empresa, o que vai acontecer com a informação? O que acontece? Vai no caixão junto com ele ou vai na mala junto com ele. A empresa não pode ficar refém de um profissional que não passa essa informação para a empresa. Acabou. Inteligência tecnológica, segunda grande característica na contratação. Ceruti, eu consigo medir isso? Consegue. Na entrevista, no exercício, naquela bateria da seleção, né? Que você faz um teste, faz outro teste, faz uma pergunta, faz outra, né? E eu vou dizer uma coisa para você, né? Semana passada nós encontramos um cliente e falávamos isso. O prazo agora é 90 dias, amigão. Não deu resultado 90 dias, não apresentou nada em 90 dias, não fica com esse vendedor, não fica com esse profissional. Não tem condições. É muito caro. Está caro o combustível, está caro rodar, está caro fazer visita, né? O cliente, outro assunto, nós vamos falar, lá tem outro podcast, tem outro vídeo sobre isso, sobre concorrência, mas vou adiantar para você, ninguém está trocando de fornecedor, não quer trocar de fornecedor, e como é que você vai fazer isso? Se o teu cliente está bem com o atual fornecedor dele lá, né, que é o teu concorrente, se ele está bem, que profissional que vai fazer essa troca, se ele não tiver condições, informações para fazer isso? É porque essa informação que eu tiro na visita do concorrente vai para a empresa montar uma estratégia. E aí ele não lança essa informação, ele não pega essas informações básicas e coloca e alimenta o sistema. Aí não vira, né, velho? Aí não vira. Então, inteligência tecnológica tem que fazer parte do dia a dia do profissional de vendas, né? Pensar um pouquinho sobre isso, vamos imaginar como que a gente pode aplicar isso. A terceira característica. E aí, Ceruti, o que você acha disso? Amigão, não consigo imaginar um profissional que não tenha condições de ouvir o cliente. Exatamente isso. Está muito chato hoje, está muito chato. Tem muito vendedor falando demais. Vendedor querendo falar um monte de produto. Exato, produto. Cara, lá nos 7 passos, nos 7 fundamentos do Campeão em Vendas, né, lá no Campeão em Vendas, o Campeão em Vendas diz o seguinte, que apresentar o produto, falar de produto, é o quarto fundamento, Então, chegou na propriedade, chegou no cliente, vai querer falar de produto, falar da tua empresa, falar o que você faz? Não, parou. Você tem que ouvir o cliente. Mas ouvir como, Ceruti? Boas perguntas, né? Tinha um canal de televisão que até tinha uma chamada que era muito legal, assim, né? O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Olha que maluco isso! Eu sempre me encantei por essa chamada, né? O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber ouvir, porque a cada momento que o cliente fala, eu vou, a partir dessa fala dele, eu elaboro uma pergunta. Ceruti, eu preciso ter um arsenal, né? É assim que fala, né? Arsenal de perguntas? Não precisa.
você tem que ter algumas perguntas chaves. Até mesmo porque se você fizer uma pergunta, ele respondeu, o seu cliente respondeu, e você soube ouvir, olha aí, né? Ah, eu ouvi, beleza. Então, a partir dessa resposta, eu elaboro a próxima pergunta. Porque é muito inconveniente. O que acontece? O vendedor ele faz a pergunta para o cliente e ele fica pensando qual a próxima pergunta que ele vai fazer. Não, eu vou fazer a próxima pergunta. E o cliente falando, ele não está ouvindo, ele fica pensando qual a próxima pergunta. Não vai virar, não vai funcionar. Né? Então, para você que nos acompanha aqui no podcast, pensa um pouquinho. Pô, Ceruti, como que eu posso treinar isso com o meu vendedor? Tem um exercício que eu faço no encontro presencial, lá no treinamento presencial, que é incrível, e é maluco. É um dos primeiros exercícios que eu faço lá no treinamento presencial, no Campeão em Company, quando nós vamos treinar com as empresas. O que eu falo? Eu peço para a galera ficar assim, 2 e 2, vamos fazer dupla. Eu faço dupla, tá? E aí falo o seguinte, 2 minutos, um fala e o outro ouve. É impressionante, vou falar para você. Os caras não aguentam, o cara que está ouvindo, ele quer interromper o outro. Aí a pessoa está falando aqui, o outro... Não aguenta 2 minutos. Vamos chamar esse exercício do quê? De escutatória, porque tem de oratória, tem escutatória, né? Só pode. Então é isso. Treina com a sua equipe, a equipe escutar, ouvir. Não, então treina lá dentro, lá naquele momento lá antes de ir para o campo, né? Vamos passar o próximo slide. Essa é o quê? A terceira característica do processo de seleção. Ceruti, na seleção dá para fazer isso? Claro que dá. Como que você vai usar isso na seleção? Né? Como que você vai fazer isso? Fazendo perguntas para o vendedor e até interrogando ele daquilo que você falou. Então a entrevista é uma forma muito prática de entender se esse cara está prestando atenção ou não. Né? Às vezes eu costumo fazer isso. Né? Eu falo algo, né? e pergunto, faço isso com a minha equipe. Né? A equipe nossa lá do escritório, eu falo, e aí, me fala você, o que você entendeu? E aí me fala, quero ouvir você agora. Será que a pessoa estava prestando atenção ou estava viajando? Então vem comigo. Usa essa ferramenta na seleção. Dá para fazer isso? Dá sim, muito. É característica do vendedor moderno, do atual vendedor. Não pode faltar, tá aqui, eu não poderia deixar de fora essa questão. Entusiasmo. Quarta e última característica do vendedor de sucesso, do processo seletivo que você vai escolher vendedores para o teu time. Entusiasmo, vibração, tem que contagiar, tem que estar para cima, o que eu estou vendo de vendedor reclamão. Sim, reclamão. O cara que reclama do mercado, o cara que reclama da concorrência, o cara que reclama do cliente. Cara, o cliente é a nossa principal fonte. O cliente é o porquê do negócio. E o cara reclama do cliente. Dá para acreditar nisso? O vendedor reclamão. Né? Eu vou até fazer, eu vou pedir para o Igor, anota isso, Igor. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o vendedor reclamão. Cara, não dá para aguentar. Está faltando o quê? Entusiasmo, vibração. Dificuldade, velho, vai ter todo momento. Tem um podcast nosso que fala sobre isso, quando o mercado muda. Né? Porque o entusiasmo é muito fácil quando a coisa está boa, né? Vem comigo. Ah, a coisa está boa, estamos vendendo. Quero ver quando o cenário muda. Dá uma olhada depois no outro podcast, né, e no vídeo do YouTube aqui para você entender sobre isso. Como é que é esse cenário, a hora que muda e que não muda? Porque entusiasmo, vibração, contagiar, isso tem que fazer parte de você. Tá? Tem que estar dentro de você. Eu não consigo te dar, eu não consigo te dar o meu entusiasmo, eu posso te motivar, mas o teu entusiasmo, ele é da tua energia própria. E eu vou concordar numa coisa. Peraí, dá para ser entusiasmado o tempo todo? Não dá. Não dá para ser o tempo todo, mas também não dá na hora que não está sendo entusiasmado, ser ranziza, ser reclamão. Né? Então o entusiasmo ele tem que fazer parte daquele momento que eu estou com o cliente. Alguns momentos são fundamentais. Eu estou com o cliente, tem que estar entusiasmado. Eu estou com a equipe de venda, eu tenho que estar entusiasmado. Né? Eu estou no começo, no meio, no final do mês, eu tenho que estar entusiasmado. Né? Então, problemas, nós somos humano. Você chora, você sofre, você ri, né? Você brinca, né? Você está angustiado, né? Ansioso. Né? O que tem de vendedor ansioso é atropelando o processo. Então, não dá para confundir entusiasmo com isso. Entusiasmo é vibração, é estar contagiado pelo negócio, né? É estar acreditando no negócio. Né? É saber que tem dificuldades, que tem limite, montar estratégias para fugir dessas armadilhas,
mas principalmente acreditar que é possível, né? Então, mudou o mercado? Galera, vamos fazer diferente. Parou, vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Então, entusiasmo, né? Vamos dar uma revisada, então, quais são as 4 características desse profissional do agronegócio que você, gestor, tem que selecionar e você, vendedor, precisa estar ligado? Vamos dar uma olhada nisso? Então, para fechar, então pensa comigo, vamos lá. Quais são essas características e como que essas características elas fazem com que esse profissional cresça hoje na atividade comercial do agronegócio, né? Tem um amigo meu, o Fernando Fedato, e ele falou assim, Cerutti, será que o cara não tem que entregar o melhor dele hoje? Eu falei, cara, Fernando, é isso. O cara tem que entregar o melhor dele. E isso junta tudo, essa dica do Fernando Fedato, ela junta tudo isso. Ela fala o quê? Que entregar o melhor hoje significa você estar preocupado com isso. Saber ouvir, entusiasmo, né? A inteligência tecnológica, conhecer o negócio do cliente, reunir essas 4 características para entregar o seu melhor hoje. Hoje tem que entregar o seu melhor. Nós temos um podcast que fala sobre agenda, né? E eu gosto muito desse conceito, que eu atuo com esse conceito há muitos anos. Eu vivo esse conceito, que é hoje eu executo, amanhã eu planejo. Então, hoje você tem que entregar o seu melhor, hoje você tem que viver, você tem que colocar isso realmente na atividade, junto da equipe. Então, não dá para, eu não consigo hoje ver um profissional meia boca, né? Aquele mais ou menos, né? Ou é tudo ou é nada. E é incrível como alguns gestores, né? Você que está me acompanhando aqui no podcast, né? Ou no YouTube, você já viu isso. Quantos gestores insistem em ficar com o vendedor ruim? Dá a segunda chance, vai lá. Claro, eu até de certa forma eu entendo esse gestor estando com o vendedor ruim, porque vai dar trabalho, velho. Vai dar trabalho contratar outro. Ele vai ter que parar, vai ter que processo seletivo, ele vai ter que demitir esse cara, vai ter que pegar relatório dele, dá muito trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ficar com um vendedor desse, ruim, meia boca, não é pior? Pensa comigo, é pior. Dá para confiar no vendedor meia boca? Então, o processo seletivo, e aí eu vou passar a dica para você que está no RH, que é gestor, né, que conhece o processo seletivo de agrovendedores. Isso tem que ser permanente. Não ache que a sua equipe, eu tenho 10, ali está funcionando. Todo dia, para quem é líder, todo dia tem que estar buscando gente no mercado, todo dia está buscando gente no mercado, né? Na época que eu trabalhava como supervisor, gestor, eu sempre tive esse olhar, sabe? Eu sempre estava preocupado, né? Até mesmo olhando ali para a concorrência, peraí, quem que está na concorrência? Quem que eu posso tirar? Quem que eu posso trazer para o meu time? Então, quem trabalha com equipes comerciais tem que estar toda hora selecionando. Toda hora tem que fazer contratação. Então você não vai parar de fazer isso. É a mesma coisa que o vendedor. O vendedor todo dia ele está prospectando, né? Então pensa nisso, quero te deixar esse recado, quero lembrar, né, essa dica do nosso colega Fernando Fedato, que falou sobre isso, entregue o seu melhor hoje, né? Então quero que você pense sobre isso, tá? Então acompanhe os outros podcasts nossos, acompanhe outro material nosso, tem muito conteúdo. Também eu quero fazer um convite, vai lá no agrovendedor.com.br, vai lá no iad.agrovendedor.com.br, conheça os nossos produtos, nossos serviços, traga ideias, o que você quer ouvir aqui no podcast com o Cerutti? Fala, manda aqui para nós, tá? Entre em contato com a nossa equipe, dá dica, fala, Cerutti, eu estou com essa dúvida, Cerutti, lá na minha empresa nós estamos passando por essa dificuldade, né? E aí nós vamos tratar desse assunto, né? Vamos trazer à luz esse assunto. Valeu? Tamo junto, bora vender!